Galo arrancou uma vitória nesse meio de semana, né? Pra tentar virar um cadinho da chave pro Campeonato Brasileiro. Vitória que tirou um pouco do peso, João? Mas tira muito peso, né? Não tem coisa pior do que você engrenando ali rodadas e rodadas e rodadas sem vencer. Basta ver o que aconteceu no Cruzeiro, perdeu o jogo pro Flamengo. O tanto que a pressão aumenta e o tanto que a cobrança aumenta quando você não consegue uma vitória. Em alguns momentos é mais importante você ganhar do que você jogar bem. Agora, é fundamental que o Atlético passe a jogar bem para que a gente possa perceber uma evolução do time e ter a segurança de que a vitória não será um ponto fora da curva, né? Que a vitória passará a ser uma constante. O time do Atlético tem muito a evoluir. O Barba vai ter muito trabalho no Atlético, mas eu tô gostando muito da postura dele, Cirilo. Eu tenho para mim, para minha vida, Fabrício, Edu, que o melhor jeito de você resolver um problema é reconhecendo um problema. Então, se o cara tá endividado, primeira coisa que ele tem que fazer é entender que ele está endividado, parar de gastar dinheiro, economizar no que puder para a conta poder voltar. Se o cara tem um problema de vista, se ele não entender que ele tem que botar um óculos, não vai resolver o problema. Se o cara está fora de forma, gordinho como eu, se ele não entender que tem que comer menos, fazer exercício, não vai resolver. A primeira coisa na vida, meu amigo, é reconhecer que você tem um problema. E o técnico do Atlético começou a reconhecer o problema do Atlético. Talvez seja o primeiro passo para o Atlético melhorar, em especial se os jogadores do Atlético, eu ouvi o Edu outro dia dizendo, vou cobrar muito desse elenco, eu concordo com ele, se os jogadores do Atlético também entenderem esse problema e fizerem a parte deles para o problema ser superado, correr mais, dedicar mais, entregar mais, jogar mais. Nenhum técnico faz milagre quando o jogador não quer, mas o técnico tem o poder de entender quem quer e quem não quer e tirar do time. Um exemplo disso, no ano passado, no time do Cruzeiro, Gabigol não estava jogando nada, o técnico do Cruzeiro chegou e falou que com o nome não vai jogar, vai pro banco, botou outro no lugar e o time começou a andar. Talvez seja isso que o Barba tem que fazer no Galo. Com o nome ninguém joga mais aqui, quer jogar, responde em campo. Não quer jogar, pode ter o nome que tiver, vai pro banco e tchau. E bota quem quiser correr e jogar em campo, meu amigo. Cláudio, você tá de volta pra gente ver e saber também, tentar escalar, né, Cláudio? O time que o Galo vai colocar em campo contra o Vitória nesse fim de semana. Fala aí, Rezende. Nesse cenário aí, colocado pelo João Vitor, no último jogo o Dudu não começou, o Bernard não começou, o Igor Gomes, que foi a escolha do treinador quando o Cissé teve que sair com 15 minutos no Clássico, também não jogou. Então já tá tentando mexer aí o doce, como dizia lá o Cuca, quando as coisas não andavam no Atlético, né? Tem hora que o treinador tem que mexer o doce, tem que tentar algo diferente. E aí ele já vem testando aí o Cassierra, já deu mais minutos para o Alaminda, Ivan Roman, Tomás Pérez, são todos jogadores jovens também. Que ideia do Atlético, renovar esse elenco com atletas com uma idade um pouco menos elevada. E aí, Cirilo, vamos tentar para amanhã. Não tem o Vitor Hugo, zagueiro. Eu acredito que Everson no gol. Aí, se ele mantiver 3 zagueiros, Ivan Roman, Juan e Alonso. E aí ele com 3 zagueiros pode ter o Natanael ou até o Preciado, né? Eu até acho que com 3 zagueiros, Preciado pode aparecer por ali. Ou até fazer de novo com o Coelho. O que ele fez naquele jogo, o Coelho fechou uma linha de 5 ali e o Renan Lodge pelo outro lado. Meio campo. Se ele não quiser o 3 zagueiros, ele pode colocar o Tomás Pérez, mas por enquanto não colocou, né? Jogador argentino que estreou no último jogo. Me parece que não tem confiança ainda no Tomás Pérez para iniciar. Então, tô projetando ali Alan Franco, Vitor Hugo e o Scarpa. E lá na frente, o Cassierra deve jogar. Aí deixo a interrogação, o Hulk veio, mas pode não começar jogando. Então eu acho que gira muito em torno, se essa participação do Hulk não acontecer de início, Cirilo, ele pode reforçar com o terceiro zagueiro. Até porque o Galo sofreu muito no sistema defensivo, principalmente no meio campo, no jogo contra o Internacional, sobretudo no segundo tempo. Pois Cláudio, vamos ver qual será a formação atleticana para amanhã. Deixa eu chamar o Marques para resenha também. Olê Marques está conosco. Marques, chega mais, um abraço, boa noite para você.
Sua expectativa geral para esse jogo? Costuma ser difícil jogar em Salvador. O que você aguarda desse Galo e Vitória? Chega mais, Rolê Marques. Bom, Cirilo, esse é um jogo onde o Atlético, depois de vencer e muito bem o Internacional, é claro, levando o sufoco, mas naquela partida o que realmente importava seriam os 3 pontos, né? E o Atlético conseguiu com uma boa atitude, né? Atitude diferente, né? Do último jogo do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. O Atlético vai com uma confiança diferente e melhor para essa partida contra o Vitória no Barradão. O Barradão tem sempre uma história difícil a ser contada, né? O Cirilo é um adversário que sempre traz muita dificuldade, mas o Atlético está procurando neste momento, claro, encaixar os melhores resultados, mas melhorar também, acima de tudo, o seu desempenho. A gente espera que nesta partida o Atlético já tenha uma desenvoltura melhor dentro do campo, um desempenho melhor também durante os 90 minutos, para sair com um resultado importante em Salvador, que é sempre muito difícil, Cirilo. Justamente sobre isso, ô Marques, sobre essa dificuldade que o Atlético tem de jogar em Salvador, e no ano passado me recordo que o Vitória, num aperto danado no segundo turno, arrumou resultados muito importantes em casa. Jogar no Barradão, Marques. Cirilo, jogar em Salvador contra o Vitória no Barradão, né, com aquela sua torcida que é sempre muito inflamada, né, a gente deve ter um estádio lotado de um torcedor empurrando o Vitória, onde ele é muito perigoso, né, o Atlético tem que tomar, obviamente, uns cuidados necessários com alguns atletas que me chamam muito a atenção, né, o Vitória, ele ataca muito bem e forte pelo lado esquerdo com o Ramon, e tem no seu centroavante o Renato Kaiser muita presença de área, né, então é muito importante que os zagueiros do Atlético estejam ligados, né, concentrados acima de tudo, né, deixar o barulho para fora do campo, né, para não ser surpreendido por esses 2 atletas principalmente, que na minha opinião fazem muita diferença jogando no Barradão com a camiseta do Vitória. Então atenção total durante os 90 minutos, principalmente com esses atletas, Cirilo. Boa, Marques. Ô Edu, o que você espera do jogo? Desse Vitória aí, Atlético, perguntei ao Marques, né, justamente sobre jogar em Salvador, porque no ano passado realmente, cara, o Vitória arrumou a mobilização aí na reta final do Brasileiro, ganhou jogos importantes em casa para se manter na primeira divisão, acionou o protocolo Jair Ventura, né, que costuma funcionar quando você precisa não cair, e acabou se salvando o Vitória. Jogar lá não é fácil, né, Edu? Não é simples para time nenhum, né? Mas o Atlético realmente ele tem um problema nos últimos anos, não consegue vencer com chuva, com sol, com neve menos, né, em Salvador. Mas não costuma nevar muito, não. Mas, cara, eu tô com expectativa desse jogo, Cirilo, e curioso para ver como é que vai ser a postura das duas equipes, porque o Vitória do Jair Ventura já não é um time que se aventure para ficar com a bola, né? Para pressionar, para atacar o adversário, gosta de jogar com linha mais baixa, usa muito a bola aérea, gosta de jogar no contra-ataque, atacar espaço que os adversários deixam. E o Estudiantes do Barba, pelo menos, jogava um pouco um estilo parecido com esse, não tão retrancado, mas é um time era um time mais vertical, né? Com poucos toques, chegar na área do adversário. A gente teve um recorte do Atlético contra o Cruzeiro e contra o Internacional, em que os adversários tiveram mais posse de bola. Claro que no clássico da final, no segundo tempo, o Galo ultrapassou em posse de bola, porque o Cruzeiro fez 1-0. E aí o jogo tomou outra conotação. Agora, o jogo contra o Inter, por exemplo, o Atlético foi muito atacado. O Atlético teve muita dificuldade e por isso eu não sei se o Barba vai repetir pelo menos a formação do meio de campo. Acho que se o Pérez tiver condição de jogar, seria interessante você ter ali o Pérez à frente da linha defensiva e fechando como um zagueiro uma linha de 5, que ele, Pérez, disse que tem capacidade de jogar. Eu retornaria com o Natanael para fazer a ala pela direita, não começaria o jogo com o Hulk, que precisa dar uma descansada, seria o Hulk a minha opção para o decorrer da partida, adiantaria o Coelho, tirava um pouco da responsabilidade do Coelho, e aí você teria Franco e Pérez como volantes, o Vitor Hugo com um pouco mais adiantado com o Scarpa, no ataque Coelho e o Cassierra, com o Natanael fazendo a ala pela direita. Um time com mais gente que saiba defender. Porque, para mim, o problema contra o Internacional é que tinha pouca gente com poder de marcação do meio para frente. E talvez o Barba tenha tido a mesma impressão. O que você espera desse jogo, Fabrício? Nunca é fácil jogar lá contra o Vitória, até porque, ainda mais depois da chuva, né? O jogo foi marcado para depois da chuva, que tem um horáriozinho que sempre chove lá, é sempre muito complicado, cara. E tem que fazer uma ressalva aqui, né? O Panzi comentou isso, né?
eu acho que tem que tomar muito cuidado em relação ao Hulk, né? Um jogador que tá tendo uma sequência aí, é um jogador, cara, que no meu modo de ver é o diferente desse time. É um jogador que ele pega na bola sempre, o adversário fica numa expectativa de sempre sair uma jogada, porque ele é letal. Ele pode chutar no gol, sai aquele canudo que ninguém espera, uma jogada diferente. E por incrível que pareça, no auge do seu, está com 60 e quanto ele? Quase 40. Que ele joga a vida inteira, esse cara. Cara, ele tava dando arrancada, puxando contra-ataque no final do segundo tempo contra o Inter, sabe? É um jogador que no elenco ele faz muita diferença, João, porque assim, era diferente ele dava o discurso quando estava o São Paulo, mas é diferente quando você não tá com moral. É diferente, os jogadores respeitam ele e tudo mais. E agora eu acho que esse treinador ganhou uma peça fundamental, recuperou, né? Eu tô vendo o Hulk muito mais confiante e, sabe, aí você vê ele no discurso, você vê ele em campo, o adversário sente isso na hora. E assim, mas tem que tomar cuidado, né? Porque o Atlético, se eu não me engano aí, se vem numa sequência braba aí depois, né? São Paulo e Fluminense. Então, de repente, será que não era a hora de montar um esquema diferente para jogar lá contra o Vitória? Não sei, lá a gente não consegue trocar muita bola, vai ser uma diferença absurda para um campo sintético, onde a bola rola lá, não rola legal, cara. É um dos campos, eu acho que mais raiz aí do Brasil que sobrevive aí nesse campeonato. Então, nunca é fácil jogar lá. Até para fechar contigo aí, Cláudio, nessa história da chuva que falou aqui o Fabrício, pode ficar tranquila, sua preocupação aí é outra, viu, Cláudio? Amanhã, mínima de 26, máxima de 32, sol o dia inteiro, viu, Cláudio? Não tem previsão de chuva nenhuma, o céu hoje aqui, agora, por exemplo, tá estrelado aqui, não vai chover amanhã. Agora, o ano passado mesmo, o Atlético veio aqui com o Lucas Gonçalves, interino. Foi o jogo logo após a demissão do Cuca. Não tinha sido contratado ainda o Sampaoli. Foi aqui, Cirilo, você se lembra? Que o Alonso falou que o treinador não precisava dar bom dia, né? Pois é. Lembro. Pediu o Sampaoli, né? Então a culpa foi dele também, né? E aí depois do jogo além aqui que o Galo perdeu. Além dele não estar jogando nada em campo, além dele não estar jogando nada em campo, Alonso, ele ainda teve essa péssima colaboração de reforçar a vinda do Sampaoli. Né? Ele disse, me recorde as palavras, Cláudio, meio que tipo assim, não precisamos de ninguém para dar bom dia, né? Precisamos de um cara para treinar o time. Aí deu o recado, né, Cláudio? Deu o recado e aí veio o Sampaoli e aí a gente sabe que os próximos capítulos do que aconteceu. Agora aqui o Barba Domingues tem essa missão, né? De continuar o time do Atlético numa sequência, quem sabe emplacar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Nesse início, o Galo estava na zona de rebaixamento. Ganhou, quase foi pro meio da tabela ali, né? Se vencer mais uma, vai lá para cima. Então, essa é a expectativa. Atenção, Cirilo, João, Edu e amigos. O Atlético acaba de informar que o Alexander está liberado pelo departamento médico. Ele teve uma lesão, então quem está no YouTube tem aí, o departamento médico do Atlético informa que o Alexander está liberado. Então o que eu falava no primeiro tempo se confirma. Alexander e Cissé devem ser opções para quarta-feira contra o São Paulo. Então já ganha opções importantes aí o Barba, principalmente nesse setor de meio campo, que a gente tem debatido. Grande notícia, Galo, sem dúvida, aí para quarta-feira, né? Atlético e São Paulo, quarta-feira. São Paulo, neste momento, líder do Campeonato Brasileiro. Valeu, Cláudio. Deixa eu fechar com o Marques também. Ô Marques, para fechar com a sua opinião sobre esse jogo de amanhã, as precauções do lado atleticano e as preocupações também que o Barba Domingues tem que ficar atento ao adversário e em especial ao lado atleticano também, Marques. Cirilo, uma das coisas que a gente mais cobrou deste Atlético nas últimas partidas tem a ver com as finalizações, né? O Atlético melhorou muito, né, em relação ao jogo do Cruzeiro do que foi da partida contra o Internacional. Se a gente puxar na memória, logo no início do jogo, o Atlético abre o placar e na sequência já tem outra finalização, no segundo tempo também tem outras boas finalizações. Então quer dizer que o Atlético já melhorou nesse quesito, né, que foi importante para uma equipe que quer vencer dentro do Campeonato Brasileiro, quer se recuperar. É sempre muito importante você ir lá e machucar o adversário
de vez em quando. Eu digo de vez em quando porque agora você é visitante, né? O Atlético tomou alguns sufocos, né? Jogando na Arena MRV, sobretudo porque teve um meio de campo muito faceiro, teve um meio de campo com muitos meias, né? E eu acho que jogando lá, né, contra esse adversário, você tem que se precaver de algumas situações. O Vitória joga com muita força no setor de meio campo, então pensar de repente começando o jogo com mais um volante, né? De repente Tomás Pérez, os outros atletas ainda estão entregues ao departamento médico, o Maicon e também o Cissé, então de repente pensaria na possibilidade de contar com o Tomás Pérez, se não de início, mas com mais minutos ao longo desta partida. Cirilo. Valeu, Olê Marquês. Para fechar o assunto Vitória e Atlético contigo, João, o que aguardar desse jogo de amanhã no comportamento atleticano também, né? Que a gente fala da dificuldade de jogar lá, você disse há pouco da importância da vitória do meio de semana para tirar o peso, mas aí dentro de campo, a necessidade de evolução atleticana, o que você faria quanto ao time? Colocar de fato mais meio campo, mais volante, ou de uma outra maneira construir essa formação titular para amanhã? Ô Cirilo, eu me lembrei do nosso querido Roberto Abras. Citamos o velho Abras. Impressionante, Emanuel. Não regula o Galo no Barradão. É sempre jogo difícil pro Galo, né? Sempre difícil pro Atlético jogar lá. Não só pro Atlético, para todo mundo, né? O Vitória é um time competitivo em casa, utiliza muito bem aí o que o Fabrício disse, o fator campo. Eu não sei como está hoje, porque há algum tempo eu não faço jogos no Barradão. O nosso querido Pansieri, que é repórter de campo, pode me dizer, mas até pouco tempo atrás, a grama do Barradão ainda era aquela grama antiga, né? Aquela que os patrocinadores adoram, esconde a marca da chuteira. Mudou? Vem cá, Pansieri, o microfone aqui. Vem cá, Pansieri, corre pra cá. É novo. Antes era aquela grama, como diria o nosso Arthur Moraes, batatais. Batatais, né? Aquela de jardim. Hoje não, eles mudaram o gramado, mas tem um problema, que eles falam lá. A engenharia do Barradão, especialmente o Cláudio falou que não vai chover, mas quando chove, aí independentemente não desse suporta, gramado novo, não suporta, como aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. A drenagem lá é ruim, então. É uma área muito úmida. O Barradão é um antigo lixão, realmente, ali de Salvador. Aterro sanitário. Um aterro sanitário, obrigado, João. E aí, então, é uma área que tem muito lençol ali, embaixo tem muita água e aí é difícil. E a topografia também, o Barradão é meio que uma panela, né? Assim, me lembra muito o Ipatingão, aquele estádio. Sim. Que ele não foi levantado, né? Não é um estádio construído para o alto, é um estádio que aproveita, assim, um declive, uma área de declive e vira aquela panela de pressão ali, fica muito quente. Você jogou lá várias vezes, né, Fabrício? Pra quem tá lá cobrindo, já é difícil. Eu vou falar pra você, quando chovia, aí você falava, nossa, agora fica fresquinho, mas a bola não anda, né? mas aí quando não chove, era um calor, cara. Nossa Senhora. Ô Cirilo, e respondendo objetivamente o que você me perguntou, eu sempre digo que time, quando tá desajustado, se arruma de trás pra frente. Primeira coisa é não perder, é arrumar a defesa. O Atlético precisa arrumar a sua defesa, tentar não perder. E depois você vai ajustando pra frente. Tá certo, Fabrício? Quando a casa tá desarrumada, primeiro você tenta arrumar a defesa ali. Não perder, postar bem, os dois laterais subindo menos, marcando mais, arrumar um miolo de zaga, cuidar ali dos volantes pra você tentar não perder e tentar ganhar numa bola. Se você ganhar de 1-0, Atlético e Inter. O Atlético, se fosse pela bola, né, o Inter criou muito mais oportunidades. O goleiro do Atlético foi o melhor em campo. Mas foi lá, meteu uma bola, ganhou de 1-0, 3 pontos. Então, quando a coisa não tá boa, a primeira coisa que você faz é tentar não perder, meu amigo. E aí depois você vai recuperando a autoestima do time, vai recuperando a confiança, os jogadores vão recuperando, né, o emocional, o psicológico, o time vai entrosando, vai arrumando e a coisa vai melhorando. Então, acho que amanhã, primeira coisa do Atlético é tentar arrumar a defesa e tentar jogar por uma bola. E concordo muito com a fala do Fabrício. Um jogador como o Hulk, você tem que começar a escolher a batalha que ele vai disputar. É igual cartão de crédito, meu amigo. Use pouco para usar bem e para ter na hora que você mais precisar. Então o Hulk é o cartão de crédito do Galo. Não dá para você usar toda hora, senão você vai quebrar. Guarda para usar na hora certa. Eu faria um planejamento da temporada de quais são os jogos ideais para o Hulk, de acordo com o piso, com o estádio, o adversário, a rodada, o momento. O Atlético tem que fazer um manejo muito bem feito do Hulk,
porque é o principal jogador do clube e não dá para você usar toda hora um cara que já está chegando aos 40 anos, por mais que ele seja fisicamente privilegiado. Talvez o melhor seja utilizar o Hulk em jogos mais pontuais e específicos para tirar o melhor dele. Ô, João, e só para ratificar... Fabrício. Desculpa. Não, pode concluir. Só para ratificar o que tu falou de relação de conseguir de trás para frente o time, arrumar o time, o efeito que traz no vestiário, porque assim, todo jogador sabe a dificuldade que é para você criar um gol, conseguir fazer um gol, e aí acontece muitas frustrações que às vezes você vai lá, faz o gol e aí acaba tomando um gol do empate, virada. Cara, isso no vestiário é devastador, e eu já vi muitas brigas, né? Aquelas brigas entre aspas, né? Todo mundo discutindo para melhorar sobre, a gente vai lá, faz o gol e vocês tomam, não sei o quê. Todo mundo faz parte, mas acaba que Cruzeiro e Flamengo, cara. Cruzeiro e Flamengo no meio de semana, Cirilo. Imagina o que é pro time você tomar um gol como aquele que o Cruzeiro tomou no início do jogo contra o Flamengo. Rebenta. O atacante que sai lá da ponta esquerda para vir tentar driblar na lateral direita, perde a bola, o Pedro divide com 3, ganha dos 3, você toma um gol. Mata o jogo ali, cara. Matou o jogo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!